às vezes a inspiração, nós podemos olhar num artista, mas nós temos coisas de muito valor dentro da nossa própria história e até mesmo as dificuldades que pode servir de inspiração. Aquilo que seria ruim, nós podemos usar em nosso favor. Então isso me inspira, por exemplo. Algumas dificuldades que eu vivi, eu acabo colocando na minha obra. Uma história que era ruim de não ter acesso aos materiais, de morar muito longe, eu acabei colocando dentro do contexto da minha obra. É um pouco difícil responder essa pergunta porque é aquela coisa de clichê de artista que desenha desde criança. Esse é meu caso, e quando eu era criança eu era muito agitado, o que me acalmava era um monte de lápis no chão, desenhando de bruços, ali ainda bem pequeno, e com o passar dos anos na escola, já na creche, já me destacava por fazer desenhos com alguns detalhes, e isso foi só aumentando. Eu sempre gostei de desenhar, minha matéria preferida era educação artística. No entanto, sempre foi muito difícil o acesso à arte, o acesso à educação de arte, e trabalhar com arte sempre foi algo muito distante porque parecia uma coisa meio aventureira, muito irresponsável, como muitas pessoas ainda veem hoje o artista de uma forma geral. Então nunca pensei muito em trabalhar com arte por conta disso, mas o interesse sempre continuou, sempre gostei de desenhar, e logo depois eu comecei a fazer grafite já com 18 anos. Foi a linguagem que eu me identifiquei e que me impactou muito. Quando eu comecei a fazer grafite, inicialmente eu fazia como hobby. Eu tinha um trabalho numa empresa, recebia o salário e aí eu comprava só lata de spray praticamente, não comprava roupas, não comprava nada a não ser isso. E investia muito em viagens, morando numa cidade pequena no interior de São Paulo, não tinha acesso tanto à capital, então isso já era um obstáculo muito grande, não ter acesso aos grandes artistas muito fácil. Então tinha esse custo de viagem, tinha o custo de material, eu comprava as latas de spray bem aos poucos, umas 3 latas, 4 por mês, e fazia os grafites de uma forma muito planejada, era 2, 3, a cada 3 meses, quando eu fazia um grande painel, para fazer algo bem legal, que valesse a pena o investimento. E conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo mais os artistas, participando de eventos. Em alguns eventos eu comecei a ganhar as latas, meu nome começou a aparecer na revista Grafite, que era o único meio de comunicação entre os artistas, era uma publicação no Brasil inteiro, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o meu nome, Dog, Itatiba, São Paulo. Isso foi uma primeira grande realização e um sinal de que eu estava no caminho certo, apesar de até então ainda fazer uma arte meio que marginal. A minha inspiração vem dessas referências artísticas. Quanto mais referências eu descubro, mais eu consigo me inspirar, mais ferramentas eu tenho para trabalhar. Mas vem também da minha história, até mesmo das dificuldades, de coisas que até então eu não conseguia perceber e eu passei a enxergar, porque às vezes a inspiração, nós podemos olhar num artista, mas nós temos coisas de muito valor dentro da nossa própria história e até mesmo as dificuldades que pode servir de inspiração. Aquilo que seria ruim, nós podemos usar em nosso favor. Então isso me inspira, por exemplo. Algumas dificuldades que eu vivi, eu acabo colocando na minha obra. Uma história que era ruim de não ter acesso aos materiais, de morar muito longe, eu acabei colocando dentro do contexto da minha obra. Tem uma obra muito conhecida, uma das mais conhecidas, que é essa obra que está aqui atrás, O Grafiteiro do Mato. Eu faço um cenário e tem uma casinha que tem uma letra de grafite, que foi o meu contexto histórico no grafite, de pintar em lugares abandonados, onde ninguém via. E eu achava que isso era ruim, porque eu não estava num grande centro urbano pintando, eu estava muito longe de tudo. Mas essa foi a minha história, foi aquilo que eu consegui fazer, foi aquilo que eu vivi, e foi muito bom, mesmo tendo sido diferente daquilo que era o comum do grafite, de uma arte cosmopolita dentro de um centro urbano. Viver totalmente o oposto disso me trouxe algo positivo, de viver uma realidade diferente, de pintar o som de cachoeiras muitas vezes. Então eu percebi que existia um valor justamente por ser diferente. Então isso me inspira muito.
Existem vários artistas que eu admiro esteticamente, alguns dos que eu já citei aqui, como Gêmeos do Grafite, o Binho, o Ribeiro, o Mark Ryden, e outros artistas que são referência, às vezes pelo seu posicionamento, às vezes como a forma como ele conduziu a sua carreira. Às vezes eu não me identifico tanto esteticamente com o estilo, mas acho que é importante você ter referência. Então uma coisa são os artistas que me influenciam, outra coisa são os artistas que são referência, às vezes pelo posicionamento dele como artista. E aí eu posso citar vários. Eu assisti um documentário recente do Andy Warhol, e apesar de ser impossível, pela personalidade dele, pelo histórico dele, ele foi um grande artista, um artista muito potente, mas ele tinha como pessoa, ele tinha uma fragilidade muito grande, apesar da fama, e eu gostaria muito de ter conhecido ele. Foi esse sentimento que eu tive com a história da vida dele. E não necessariamente eu gosto muito do trabalho dele, mas a forma como ele conduziu a carreira, as pessoas com quem ele se envolveu, e isso foi um dos mais recentes, mas existem vários outros que eu poderia citar, alguns artistas do grafite como Ares, que eu tenho um livro aqui também, que é um artista novo que explodiu. Então ele é uma referência como um posicionamento artístico, a forma dele pensar, de ele construir todo o mundo dele, às vezes sem necessariamente ter muito contato com outros artistas, ser muito focado no seu trabalho, na sua produção. Então eu me identifico muito com artistas assim, estou citando Ares, mas existem vários outros. É uma forma de trabalhar, uma forma de pensar que ajuda no meu processo criativo, que me dá ferramentas para que eu consiga desenvolver melhor o meu trabalho. Antes de me tornar artista, na verdade eu sempre fui artista, mas de trabalhar com arte, eu trabalhei em algumas empresas, eu trabalhei no setor de metalúrgica e também de marcenaria. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz o curso de marcenaria, que era um pouco mais próximo daquilo que eu gostava e era a única coisa que eu tinha acesso. Fiz o curso no Senai da minha cidade. E logo depois eu fiz um técnico em design de móveis, que já era um curso mais avançado e complementava a marcenaria. E eu trabalhei nesse setor de marcenaria com projeto de móveis, um pouco com orçamento. E sempre foi um setor que eu gostei muito, porque tem o design do móvel, tem a madeira, a coisa do cheiro, a textura, a cor da madeira, a propriedade. Então sempre foi uma área que me atraiu muito, eu sempre gostei bastante. Mas eu acredito que eu não seria totalmente satisfeito. Poderia ser um plano B. Eu poderia optar também pela arquitetura, porque acaba sendo equivalente à arte. Então, arquitetura, marcenaria, você tem muito arquiteto que é designer de móveis. Então poderia ser um plano B, mas hoje, se der errado, eu vou continuar tentando, como já aconteceu muitas vezes. Não pode faltar no meu processo criativo todas essas referências de artistas que eu já citei, porque quando eu vou construir uma obra, eu pego todos os elementos que fazem sentido para mim, no contexto daquilo que eu já produzi. Tem muita coisa que é inspiração das minhas vivências em sítio, então as rendas que eu coloco nos personagens, as estampas. Então eu faço toda essa construção de escrita e aí eu junto com a técnica, com aquilo que eu quero produzir, a forma como eu vou produzir. Então ter todo esse repertório de escrita, toda essa preparação para pré-produção de pintura, isso não pode faltar no meu processo criativo, é fundamental. E o meu objetivo ao compartilhar com vocês todo esse conteúdo junto com a Savoir, porque eu creio que é fundamental o compartilhamento da arte, justamente por ser tão difícil, tão inacessível, e você ter essa oportunidade de de ter um conteúdo tão rico como esse, que às vezes você levaria muito tempo e seria muito caro de outras formas. Você ter essas ferramentas, eu acredito que é fundamental como artista, não só me desenvolver artisticamente, mas propiciar para as pessoas, facilitar o acesso à informação para aquilo que, por exemplo, para mim, em muitos casos, levou muito tempo e foi muito difícil. Então eu quero contribuir para o seu caminho, para a sua trajetória artística, te dando muita coisa que levou tempo e que custou muito trabalho, muita dor, muita lágrima, muita noite mal dormida. Esse processo ainda continua, mas eu quero poder te dar ferramentas que vai encurtar o seu caminho.